Prepare o seu café, apague as luzes e garanta que a porta atrás de você esteja bem trancada. Meu nome é Lyra, e eu serei sua guia pelas sombras desta noite. O que você está prestes a ouvir não são apenas contos criados para assustar. São ecos de quem passou décadas onde o silêncio é a única lei. Ajeite-se na sua poltrona, respire fundo e tente não se arrepiar, pois quando um coveiro decide falar, é porque os mortos já não conseguem mais guardar seus segredos sozinhos. Vamos entrar no Campo Santo? Eu trabalho com a pá na mão desde que os fios brancos nem sonhavam em aparecer na minha cabeça. E se tem uma coisa que aprendi, é que o peso de um morto diz muito sobre como ele partiu. Mas nada, absolutamente nada, me preparou para o enterro do Sr. Arnaldo. Ele era um homem magro, definhado por uma doença ruim. Não devia pesar mais que 60 quilos dentro daquele caixão de pinho barato. Quando os carregadores chegaram, notei o suor escorrendo, os rostos vermelhos e as veias do pescoço saltadas, como se estivessem carregando um bloco de chumbo maciço até a beira da cova 12B. A atmosfera estava carregada, um arrepio que não vinha do vento sul, mas debaixo da terra. Quando as cordas começaram a descer o corpo, o som não foi de madeira raspando, foi um rangido metálico, um lamento que parecia vir de dentro da caixa. O caixão travou na metade do caminho. Eu olhei para baixo e vi, juro por tudo que é sagrado, que a terra ao redor da cova estava subindo, como se quisesse expulsar o Sr. Arnaldo. Meus colegas soltaram as cordas com medo, e o caixão despencou os últimos 2 metros, fazendo um barulho seco que ecoou. Naquela noite, eu era o responsável pela ronda. O silêncio era absoluto, até que passei perto da 12B e ouvi um arranhado rítmico. Pensei ser um bicho, mas o som vinha de baixo. Toque, toque, toque. Eram batidas lentas na madeira. Aproximei a lanterna e vi que a terra fresca estava cedendo, formando um buraco perfeito sobre onde deveria estar a cabeça do defunto. Um frio subiu pela minha espinha, quando percebi que o peso excessivo não era do corpo, mas de algo que entrou com ele no caixão. O Sr. Arnaldo não queria descer sozinho para a escuridão eterna. Dizem que o pecado pesa, mas ali o que pesava era a culpa de uma promessa não cumprida. Na manhã seguinte, as flores sobre o túmulo estavam todas pretas, como se tivessem sido queimadas por um fogo invisível. Nunca mais consegui passar por aquele setor sem sentir que algo está me observando de dentro da terra, esperando a próxima corda descer para agarrar outra alma. Ser coveiro é saber que nem tudo que a gente enterra morre de verdade. Algumas coisas só ficam esperando a tampa abrir de novo para sair. Havia uma criança que sempre aparecia perto da ala dos anjinhos, mas ela nunca estava triste ou chorando como os outros que a gente vê de vez em quando. Ela usava um vestido de batismo, branquinho, que brilhava mesmo sob a luz fraca dos postes do cemitério. No começo, eu achei que fosse alguma filha de visitante que se perdeu, mas depois de 3 noites vendo a mesma menina no mesmo lugar, a ficha caiu. Ela ficava sentada em cima de uma lápide de mármore, balançando as pernas e sorrindo para o nada, como se estivesse ouvindo uma música que só ela conhecia. Eu tentei me aproximar uma vez, segurando o terço no bolso, porque o medo é o melhor amigo de quem trabalha na calada da noite. Quando cheguei a 10 metros, ela virou o rosto. O sorriso dela era largo demais para uma criança, ia de orelha a orelha, e os olhos não tinham brilho. Eram como 2 buracos negros que sugavam toda a luz da minha lanterna. Ela apontou para um túmulo vazio que eu tinha acabado de cavar para o dia seguinte, e sussurrou algo que o vento trouxe até mim. Esse aqui é pro moço que não olha para trás. O suor gelado escorreu pelo meu rosto e eu travei. Não consegui dar mais um passo. A menina se levantou, caminhou até a beira da cova aberta e pulou lá dentro. Corri para ver se ela tinha se machucado, esquecendo por um segundo que ela não era deste mundo. Quando iluminei o fundo do buraco, não havia ninguém. Apenas as marcas de mãos pequenas nas paredes de barro, como se alguém tivesse tentado escalar para sair logo em seguida. Olhei para o lado e o vestido branco estava lá, flutuando entre as cruzes, sumindo na névoa. Pedi demissão na semana seguinte. Não foi por medo de assombração, mas porque comecei a sonhar com aquele sorriso todas as noites. No meu último dia, encontrei uma pequena fita de cetim branca presa na minha pá, exatamente onde eu segurava com força. O cemitério te marca de jeitos que a gente não entende. Ele não quer apenas o seu trabalho,
ele quer a sua paz. Hoje, fecho os olhos e ainda vejo aquela menina sentada no pé da minha cama, esperando o dia em que eu vou ocupar a cova que ela escolheu. Trabalhar em dupla no cemitério é regra. Ninguém fica sozinho porque a mente prega peças. Mas às vezes a realidade é pior que a loucura. Estávamos eu e o colega Garcia esperando um cortejo para um sepultamento triplo. Uma tragédia de família, coisa triste de se ver. Quando olhamos para o portão principal, vimos 3 caixões vindo, carregados por homens de preto. Mas o Garcia me cutucou com o cotovelo, pálido como cera. Ele disse: Araújo, a administração só liberou papel para 2 covas hoje. De onde veio esse terceiro caixão? Nós conferimos a prancheta 3 vezes. Estava escrito lá, em letras garrafais: 2 vagas no jazigo da família Silva. Mas ali na nossa frente, 3 caixões idênticos estavam sendo posicionados. O terceiro carregador não tinha rosto. Ou melhor, as sombras do chapéu cobriam tudo de um jeito que a gente não conseguia focar a vista. Ninguém da família parecia notar o estranho. Quando o padre começou a oração, o terceiro caixão começou a vibrar no suporte. Um tremor tão forte que o barulho da madeira batendo no metal silenciou até o choro das viúvas. O Garcia, que era mais corajoso, foi até o carro fúnebre perguntar para o motorista o que estava acontecendo. O motorista jurou que só tinha trazido 2. Quando voltamos o olhar para o local do enterro, o terceiro caixão tinha sumido. Simplesmente evaporou no ar, sem deixar rastro, sem barulho. Mas o pior não foi o sumiço, foi o que ficou no lugar. Um buraco perfeitamente cavado, com as dimensões exatas de um adulto, bem ali onde o caixão fantasma estava. E dentro desse buraco, havia uma foto minha e do Garcia tirada dias antes na entrada. Dizem que o cemitério sabe quando uma vaga vai abrir antes mesmo do acidente acontecer. Depois daquele dia, o Garcia nunca mais foi o mesmo. Ele começou a ouvir o próprio nome sendo chamado pelas árvores de cipreste. Eu continuo aqui, mas nunca mais olho para os cortejos que chegam. Prefiro manter os olhos no chão, rezando para que, quando o terceiro caixão aparecer de novo, ele não esteja vindo buscar o homem que segura a pá. A morte não comete erros de contabilidade. Ela só faz reservas antecipadas para quem já caminha entre os túmulos.